Dando sequência, irmãos, ao nosso estudo da Epístola aos Gálatas, chegamos agora no capítulo 4, pretendemos estudá-lo agora, e apenas relembrando, essa carta escrita entre os anos 48 e 49, até no máximo o ano 55, Temos essa data referência porque no ano 56 houve um incêndio ali, nessa região. E esta carta, muito provavelmente, embora a gente não possa afirmar, muito provavelmente foi escrito antes do concílio de Jerusalém, embora vários teólogos renomados inclusive, defendem que foi escrita depois, mas muitos teólogos também defendem que foi antes. Possivelmente foi antes, porque Paulo enfrentava os problemas que foram debatidos no concílio. Em nenhum momento ele usa as determinações do concílio em favor da igreja para defender os gálatas ali, em favor da sã doutrina. Então provavelmente ela foi escrita antes. Chegamos agora aqui no capítulo 4, nós vimos no capítulo 3. Depois que Paulo faz toda uma explanação sobre a experiência de conversão dos Gálatas, ele começa a abordar então a aliança com Abraão. E ele vai puxar lá atrás essa aliança com Abraão para explicar para eles que os Gálatas estavam sofrendo a influência de judaizantes que defendiam a justificação por obras. Então achavam que eles tinham que cumprir algumas cerimônias, alguns rituais da religião judaica. E Paulo então ele vai lá atrás e pega na aliança com Abraão e começa então a explicar essa aliança, E o fato dele ter explicado isso aqui no capítulo 3 vai ser muito importante para a nossa compreensão agora no capítulo 4. Então vamos ver aqui, capítulo 4, vamos ler aqui do verso 1 ao verso 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Bem, nos versos 1 e 2 aqui, alguns entendem que esses dois versículos, eles fazem parte da perícope anterior, quando Paulo fala da tutela da lei aqui, O capítulo 3 termina no verso 29, Mas isso daí não vai fazer diferença para nós, porque ele vai tratar do assunto do jeito que está aqui, Mas eu falo isso porque os irmãos vão encontrar nos seus estudos depois alguns que defendam isso, Nós sabemos que os originais não foram escritos separados em capítulos e versículos, Então alguns acham que os versos 1 e 2 deveriam estar junto após o 29 do capítulo 3, Mas só que isso daí também não faz muito sentido, porque os versos de 3 a 7 são um complemento imediato do 1 e 2, Então nós vamos entender, que essa perícope deveria ser assim do jeito que está mesmo, Aqui no verso 3, o verso 1 e o verso 2, só relembrando, lembra que nós vimos até uma ilustração que falava que a lei antes de Cristo parecia uma prisão, depois de Cristo um professor, E o versos 1 e 2 fala disso aí, quando nós éramos menores, nós tínhamos curadores, Estávamos aí sob tutela, E vai falando sobre isso, O verso 3
vem abordar aqui uma expressão, rudimentos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui Paulo usa essa expressão se referindo a filosofias humanas e falsas crenças. Paulo, só a gente relembrando, ele era um homem erudito, ele era muito culto. Ele foi educado por Gamaliel, que era o top da educação na época, né? Então ele tinha uma cultura de fato admirável, né? Tanto é que nos seus escritos ele cita várias literaturas, ele cita poetas, então ele tinha um conhecimento bastante grande, tá? E a sua linguagem era bem erudita. Tanto é que se você for estudar grego, Paulo, você vai estudar depois os textos dele, você vai estudar um pouco depois, tá? Porque ele tinha realmente uma linguagem bem... Primeiro você começa com João, depois Pedro, depois vai chegar lá no Paulo, porque ele realmente tinha uma linguagem assim, né? E quero convidar você a ver aqui um depoimento de Pedro sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou mencionando isso. 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, tá? Vamos ler o verso 15, vai ficar mais claro. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Pedro diz aqui que realmente algumas coisas são difíceis de entender nas cartas de Paulo. Por quê? Pelo fato dessa erudição toda que ele tinha, ele abordava questões que muitas vezes as pessoas não entendiam claramente o que ele estava falando. Então era necessário uma visão um pouco mais aprofundada, né, para entender o que ele estava dizendo. E essa expressão que nós vemos aqui no verso 3, os rudimentos do mundo, é uma dessas. Tá? Na cultura dos judeus, eles não tinham esse entendimento, mas era uma expressão grega, esses rudimentos aqui, que se referiam a falsas crenças, até mesmo a falsos deuses. Mas era uma expressão que ela tinha muito a ver com o pensamento esotérico sobre os elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Então, eles achavam, né, os gregos achavam que havia uma fonte de energia nesses elementos, né, e que favoreciam ou prejudicavam as pessoas em algum momento da vida e tudo, então eles recorriam, né, a algum tipo de crença, tem um pouquinho de terra aqui, um pouquinho de água ali, achando que isso vai beneficiar de alguma forma. Então, quando Paulo usa essa expressão, esses rudimentos, ele está se referindo a esse pensamento grego. Tá? E por que ele usa aqui? Os Gálatas, vocês lembram que nós falamos no começo, eles eram um povo bárbaro, mas eles foram helenizados. Lembra? Tem até o depoimento de Francis Bacon e também de outros historiadores que diziam isso, né? Que eles foram helenizados, então eles receberam uma educação aí dentro dessa cultura grega e tudo mais. Então Paulo ele usa essa expressão falando acerca desses rudimentos, que é esse pensamento esotérico, tá? E também se referia a questões espirituais, crença em deuses que governavam esses elementos, né? Por que é importante a gente ver isso aqui? Porque Paulo está comparando esse esoterismo, esse pensamento esotérico, com a ideia, a falsa doutrina dos judaizantes que queriam impor isso à igreja.
Vocês estão vendo? Por que é importante a gente falar isso? Porque hoje em dia nós notamos pessoas que dão um valor acima da medida a alguém que ensina só porque essa pessoa se diz judeu ou seja de fato um judeu. Nem sempre o que o judeu ensina é certo. O que é certo é a escritura, né? Então o judeu ele pode ter bastante conhecimento acerca da religião judaica, da sua cultura e tudo mais, mas questões doutrinárias, né, nós não vamos nos submeter ao que pensam, ao que falam os rabinos, né, os judeus de forma geral, embora nós os respeitemos, tá? Então Paulo aqui ele está comparando essas doutrinas aí que os judaizantes queriam impor para as igrejas da Galácia com esoterismo, né? Com esoterismo. Vamos lá, verso 4, plenitude do tempo, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui vai falar a vinda de Cristo, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Isso aqui, irmãos, doutrinariamente, isso daqui é muito importante. Porque quando a Bíblia fala dos últimos dias, nós temos uma tendência para pensar em dias que ainda virão. Os últimos dias, doutrinariamente, começaram com Cristo. Cristo é a plenitude dos tempos. Então, quando veio Cristo, morreu e ressuscitou, deu início à conclusão das coisas. Então, embora já tenha passado 2000 anos, esses últimos dias que a Bíblia se refere, note que a Bíblia se refere a isso sem dar um contexto de tempo, tá? Mas esses últimos dias já começaram lá em Cristo. Nós vimos isso quando nós estudamos o Apocalipse, né? Que a revelação veio para João, fala, anota aí coisas que em breve devem acontecer. O oposto da visão que Daniel teve. Quando na visão de Daniel a informação era: encerra essas palavras num livro, porque elas são para dias ainda muito distantes, não são seus dias. É isso que fala lá. E na visão de João, tá? Que já era no século I, né? Após a ressurreição de Cristo, escreve coisas que em breve devem acontecer. Então, os últimos tempos nós já estamos vivendo desde Cristo. Alguma dúvida aqui? Isso aqui é importante, principalmente quando a gente vai estudar a escatologia. Outra coisa, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Tá? Aqui pressupõe o seguinte, que este Filho já existia. Porque se Deus enviou este Filho, né, ele já pressupõe que ele já existia. Tá? Essas poucas palavras contêm muita instrução. O Filho foi enviado, logo ele existia antes de ser enviado. E isso vai provar então a sua divindade eterna, né? Cristo, portanto, é o Filho de Deus enviado do céu, tá? No entanto, essa mesma pessoa que já existia e que foi enviado, o texto está falando nascido de mulher, tá? Então vamos ver o texto de novo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, quando completou a profecia, tá? Cristo veio, Deus enviou seu Filho, certo? Autoexistente, porque é da mesma essência de Deus, tá? Nascido de mulher. O que quer dizer isso aqui? Quando nós temos que prestar atenção numa coisa. O Novo Testamento, em geral, tá? Não vou dizer todas as passagens, mas quase todas. Quando está dizendo aqui mulher, está se referindo mesmo ao sexo feminino. Não está se referindo à mãe, à esposa, à filha, à amiga. Está se referindo ao gênero. É por isso que a gente vê lá, por exemplo, lá em Caná, nas bodas de Caná. Para nós estamos habituados, né, à nossa cultura aqui no Brasil, nosso idioma, né? E parece que Jesus, ele é até meio grosseiro com a mãe dele, né? Ele fala, mulher, que eu tenho contigo. Ele não está sendo desrespeitoso com a mãe dele, né? Tá? É um outro contexto, uma outra forma de entender o que ele está dizendo. Então, invariavelmente,
essa questão de mulher aqui, nós vamos encontrar em várias passagens isso aqui, tá? Quando Jesus está na cruz, por exemplo, ele fala para Maria, né? Se referindo a João: mulher, eis aí teu filho, né? E aí ele usa essa expressão também, tá? Então isso é importante porque em vários locais isso vai fazer diferença em como nós vamos entender o contexto. Porque a tendência mesmo é a gente trazer tudo para a nossa cultura, para a nossa época, né? Para o nosso jeito de falar. E não é assim que a gente estuda a Bíblia. A gente tem que entender o que está acontecendo ali, tá? Porque senão a gente vai fazer que nem faz a tradução dos dias de hoje, né? Nós vamos sair totalmente fora do original, perder totalmente o sentido do que está acontecendo ali. Então olha só que versículo instrutivo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, já nos últimos dias, começou em Cristo, Deus enviou seu Filho, ou seja, a eternidade, a divindade eterna de Cristo, ele já existia, Deus enviou esse Filho que já existia, né? Nascido de mulher, ou seja, aqui vai falar das duas naturezas de Deus, de Cristo. Deus envia seu Filho, nascido do sexo feminino, foi gerado num corpo feminino. Está dando para entender? Então aqui as duas naturezas, elas são totalmente inseparáveis, né? Isso aqui nós chamamos de união hipostática, tá? É impossível separar essas duas naturezas. Se a gente separa, né? A gente pode até quebrar o segundo mandamento, tá? Tudo bem até aqui? E aí vem falar nascido sobre a lei, né? Então ele é nascido de mulher porque ele assumiu a nossa natureza, mostra que ele tem duas naturezas, né? A linguagem também se destinava expressamente a distinguir Cristo de outros homens, como tendo sido formada pela substância da sua mãe e não pela geração comum, ou seja, o Filho de Deus, né, inserido num corpo feminino, para ser gerado num corpo feminino, né? Sem o contato da concepção ali. Em qualquer outro sentido, teria sido insignificante e estranho Paulo ter dito isso aqui. Não havia necessidade nenhuma dele falar isso daqui, tá? Então você vê em um único versículo, nós temos uma base bíblica para a divindade de Cristo, que é combatida e negada muitas vezes aí, né? A Bíblia, como eu falo, se você pegar um versículo e ler ele, simplesmente ler, você vai ser edificado espiritualmente, né? Mas se você se aprofundar, você vai ser enriquecido. É como procurar um tesouro que está ali, aquelas minas ali, você tem que ficar quebrando a rocha até você encontrar uma pedra preciosa que está lá dentro da rocha. Então, quanto mais você cavalca, mais pedrinha lá você pode achar, né? Se você achar uma, aí você vai querer quebrar mais para achar mais, né? Tá? E o estudo da Bíblia ele tem que ser assim, tá? Então, essa palavra também destina a distinguir Cristo de outros homens, tá? E a palavra mulher, ressaltando, é colocada geralmente para o sexo feminino. Feito sob a lei, né? Termina o versículo falando, né? Nascido sob a lei. Então, o Filho de Deus, que poderia ter afirmado estar isento de todo tipo de sujeição, porque afinal de contas era Filho de Deus, tornou-se sujeito à lei, tá? Por quê que ele tornou-se sujeito à lei? Ele fez isso por nós, a fim de obter liberdade para nós. Funciona assim: um homem que era livre, ele mesmo se constitui como um fiador para libertar o outro. Então ele mesmo se constitui como um fiador para resgatar um escravo, tá? Entendeu? Então ele é a garantia da nossa liberdade. Então ele coloca, né? A ideia seria ele colocar as correntes nele mesmo e tirar de nós as correntes do escravo. Então ele tira aquelas correntes do escravo, coloca nele, né? E liberta então aquele escravo, tá? Isso para que a isenção dela pudesse ser obtida por nós. Depois vem o verso 5 aqui, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
Lembra que quando a gente lê João 1, vai falar assim, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Esse poder que foi dado a todos aqueles que receberam a Cristo, está sendo descrito aqui. Foi desta forma que Cristo, né, que foi nos outorgado, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, através dessa ação de Cristo que Paulo está dizendo aqui. Tá? Então, para resgatar os que estavam sob a lei, está vendo que Paulo ele vai desenvolvendo todo esse pensamento aí, para mostrar para aqueles gálatas cultos, que eram bárbaros outrora e agora eram homens cultos, homens e mulheres cultos, que eles não precisavam entrar naquela falsa doutrina dos judaizantes. O que acontece na realidade? Manter as pessoas nessa doutrina dá trabalho. Então é necessário, não é uma coisa assim de poucas palavras. É necessário estudar, é necessário aprofundar nas Escrituras. Porque se a gente ficar pegando um versículo isolado aqui, um versículo isolado ali, um versículo isolado ali, para tentar convencer alguém de alguma coisa, vai fazer uma salada na cabeça da pessoa que não vai resolver nada. Né? Então, se a pessoa quiser aprender de Cristo, ela vai ter que dar-se ao tempo. E estudar, participar dos estudos, congregar, e ela vai ter que fazer isso, porque só assim ela vai começar a entender toda essa profundeza aqui. Essa palavra aqui, ela é muito rica, então não tem como a gente, com poucas palavras, né? Não tem jeito. E aqui é isso que Paulo está fazendo, ele está destrinchando tudo, mostrando e explicando ali nos pormenores e tal. E aí não vai haver dúvida, tá? Tudo bem até aqui, irmãos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha só que interessante, por que Paulo está dispensando todo esse tempo para eles? Paulo reconhecia eles como convertidos. Eu não lembro que capítulo que foi, os estudos atrás, vocês lembram que nós falamos uma coisa assim? Que Paulo fala, né? Vocês são insensatos, vocês são tão insensatos que vocês estão indo para outra coisa, tudo. Mas Paulo reconhecia eles como cristãos, né? Então Paulo estava trabalhando naquela igreja porque Paulo reconhecia eles como cristãos. E aqui Paulo fala claramente no versículo 6: e porque vós sois filhos, né? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, ou seja, aquele que já existia antes, que teve a natureza humana, que no entanto tem o Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade, que clama Abba, Pai. Aqui é o seguinte, irmãos, esse Abba, Pai aqui, tem muitas interpretações aí, já vi pessoas falando que é papai, paizinho, pai querido, ou qualquer outra forma de coisa assim. Aqui é o seguinte, ele usa duas vezes a mesma palavra. Tá? Abba, que é pai em aramaico, não é hebraico, é aramaico, e pater, que é pai em grego. Tá? Então ele usa essas duas palavras. Só que esse Abba, ele é uma forma, de fato é uma forma íntima de se falar com Deus, mas ele não tem uma tradução literal. Tá? Então é uma forma íntima de se relacionar com Deus, mas sem perder a referência a Deus. Deu para entender? Sem perder a referência a Deus. Não tem nada a ver com amigão, né? Essas coisas não. É uma forma reverente, só que demonstra intimidade. Seria mais ou menos assim: se eu falasse aramaico numa época lá longínqua lá atrás, eu me referia ao meu pai por Abba, porque eu tenho uma intimidade com ele, mas respeito total por ele. E ao pai de outra pessoa, eu usaria então um outro adjetivo. Está dando para entender? Tá? E então ele usa essas duas palavras aqui
no aramaico e no grego, reforçando, é o pai, porque os judeus, eles não usavam chamar Deus de pai, eles falavam que eles eram filhos de Abraão, tá? Então, os judeus falavam isso, e esses judeus estavam influenciando os gálatas ali, né? Então ele usa esses dois termos, o Abba para dar a sensação de intimidade com Deus, que nós podemos ter essa intimidade, mas com reverência, e o pai que estava acostumado com a pátria, tá? E o verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus, tá? Aí ele fica fazendo uma espécie de meio de campo com o que ele estava falando, dos herdeiros da promessa da aliança com Abraão, para o que ele vai falar depois, mais para frente, ali no verso 21. Aqui do verso 8 ao verso 9, aliás, verso 8 ao verso 11, uma confirmação que Paulo comparou a sujeição deles às falsas crenças esotéricas. Lembra que nós falamos agora há pouco, né? A sujeição agora às doutrinas dos judaizantes. Olha só, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, preste bem atenção no tom que Paulo está falando. Dá para a gente perceber o tom de Paulo aqui. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, os rudimentos, a questão esotérica, achar que deuses, tinha o Deus da água, o Deus da terra, o Deus do ar, que de alguma forma, né, controlar. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, sabe que ele usa de novo a expressão? Aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então veja que ele está comparando ainda mais, entrando mesmo na doutrina do... assim, viu, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que vocês faziam antes de eu vir aqui pregar o evangelho para vocês e organizar essa igreja aqui. Vocês viviam como pagãos, né? Crendo nesse esoterismo todo, né? Crendo em falsos deuses, em falsas doutrinas, receberam o evangelho e agora vem alguém com outra fonte de ideia aí e vocês estão seguindo de novo, né? Então eles estão falando assim, olha, vocês têm que ser firmes, nem para a direita nem para a esquerda. E aí ele vai usar aqui no verso 10 a questão de dias, mesmo já falamos, né? Nos outros capítulos, né? Guardais dias e meses e tempos e anos. E aí no verso 11 ele fala um negócio que eu creio que todo cristão, quando ele evangeliza alguém, quando ele se dedica a evangelizar alguém e vê que aquela pessoa retrocede, dá uma sensação de frustração, não dá? Já aconteceu com vocês? Acontece muito com a gente em igreja, mas às vezes acontece com um parente que você está evangelizando, um amigo e tal, né? E ele fala assim, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, será que todo o esforço que eu tive para te ensinar, e olha que é esforço, né? Lembra que ele foi apedrejado, tirado fora da cidade, né? E depois voltou lá e continuou ensinando eles. Então, os caras só pararam de apedrejar porque pensaram que ele tinha morrido, né? Aí depois que os judaizantes aí foram embora, os discípulos pegaram ele. E aí ele pegou e voltou lá. Então ele falou, receio que eu tenha trabalhado em vão com vocês. E não foi pouco trabalho não, né? Quanta sensação disso eu já tive na minha vida, nossa, não sei nem descrever. Quantas pessoas que a gente se dedica e conversa, e a pessoa às vezes, né? E você vai acompanhando e falando, e um dia você vê que a pessoa regrediu totalmente, né? Aí dá uma sensação, né? Será que eu que errei? Será que eu falei alguma coisa que não tinha, né? Mas na verdade Deus tem um controle, né? Então, irmãos, uma coisa que eu sempre falo a respeito disso o importante é a tua consciência. Tua consciência está tranquila. Isso que é importante, tá? Se o teu travesseiro não te condena, né? Bem-aventurados sois, tá? Aqui vai o verso 12 ao 20. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou. Olha só. Lembra que ele fala em outra passagem, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos,
Se a gente parar para pensar, eu olho para mim e eu não consigo falar isso para vocês. Eu não consigo falar isso, com toda sinceridade eu falo. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não, eu ensino vocês a ser imitador de Cristo. E eu quero ser imitador de Cristo também. Mas eu não tenho essa segurança de falar, ser meu imitador como eu sou de Cristo. Gostaria muito de ter, mas não posso falar. Mas ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Já pensou na profundidade disso daí? E na segurança de um apóstolo que recebeu a revelação diretamente de Cristo, que teve aquela visão de Cristo no caminho de Damasco, que mudou totalmente a sua vida. Ele estava indo perseguir a igreja, levar irmãos e irmãs presos. A convicção que ele tinha de quem era esse Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti, né? Então, olha só, ele nesse momento aqui, né? Em outro momento ele vai falar, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outro momento ele fala, eu sou o pior dos pecadores, né? Em alguns momentos ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma consciência do homem falho que ele era, mas também uma consciência desse chamado apostólico que ele tinha, né? Da forma que ele vivia ali, né? Lembra um pouco Davi, quando ele, depois de pecado gravíssimo que ele cometeu e tudo mais, ele fala, conforme a minha justiça. Tem um salmo que Davi fala isso. Eu me recordo agora qual salmo que é. Então, é uma posição firme diante de Deus, né? E esse deve ser o nosso alvo. Então ele fala, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Agora aqui é bastante interessante a gente entender. Eu creio que todo mundo sabe, né? Ou supõe que de fato Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Porque aqui mesmo ele vai falar, né? Vejam com que grandes letras vos escrevo, escrevo de próprio punho, vejam com que grandes letras vos escrevo e tal. Supõe-se que ele ficou com essa enfermidade depois que ele teve a visão lá em Atos 9. Ele teve a visão de Cristo, né? Tem gente que fala que ele caiu do cavalo, mas não tem cavalo no texto. E aí, ele teve aquela visão ali. Aí, olha só, verso 13. E vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E olha o testemunho que ele dá daqueles Gálatas, que ele reconhece como cristão. Aqui talvez a gente comece a entender melhor por que Paulo tinha tanta convicção que aqueles homens de fato eram convertidos. Eu acho que aqui a gente vai começar a entender melhor pelas atitudes deles. Olha só o que Paulo vem falar aqui, ó. Posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Vamos parar aqui um pouquinho. Então, vós sabeis que vos preguei o Evangelho, verso 13, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Verso 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Por que isso? E ele fala, mas não me tratasseis com desprezo. Irmãos, aqui supõe, a gente não pode afirmar, mas dá a ideia que a aparência dele ficava muito feia. Aparência, ou cheio, ou alguma coisa assim, algum problema na vista, porque ele fala claramente de olhos, talvez uma espécie de alergia, alguma coisa que fosse repugnante para as pessoas. Essa é a ideia que passa esse texto aqui. Porque ele fala, isso foi uma tentação para vocês, mas vocês não me trataram com desprezo. Tá? Então, ó, 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus,
como o próprio Cristo Jesus. Então, e aqui embaixo ele fala, aqui mesmo ele fala que eu dou testemunho disso, né? No verso 15, ele mesmo fala, eu dou testemunho do que vocês fizeram para mim. Então, Paulo reconheceu eles pelos frutos. Lembra que Jesus fala, pelos frutos vos reconhecereis. Então, talvez, né, podemos dizer que é isso, mas talvez aqui explique o porquê Paulo tinha tanta convicção que aqueles homens eram de fato cristãos. E que por algum motivo agora estavam sendo abalados por uma artilharia pesada de uma falsa doutrina que estava lá. Mas eles demonstravam frutos do amor de Cristo, do amor fraterno, né? Tanto que Paulo fala, como se possível fora, tirasse, verso 15, que é feito, pois, a vossa exultação, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim agora, nessa situação que vocês estão? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Olha só, ele mesmo dando testemunho daqueles homens. Eu sei, eu senti, quando vocês me receberam aqui, porque se era de fato o que propõe aqui, a gente não sabe se realmente é isso, mas provavelmente se era de fato algo repugnante, então ele estava acostumado que quando aquilo lhe atacava, as pessoas sentiam repulsa dele, ele estava habituado com isso. E aqueles Gálatas poderiam ter estranhado, porque ele fala, foi uma tentação para vocês, mas vocês não me desprezaram, vocês me trataram de forma cristã. É bonito, né, isso aqui, né? Fala sério. E aí ele reconhece, então ele tinha convicção, porque aqueles Gálatas, eles não eram cristãos apenas nominais, eles demonstraram esse amor fraterno. Eles demonstraram isso em obras, né? Em atitude, né? E eu sei, te dou testemunho que, se possível for, eu tirarei os próprios olhos para me dar. E aí ele fala, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Ou seja, eu estou falando a verdade dos judaizantes estão me perseguindo. Ele vai falar aqui no 17, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Essa questão de obsequiar aí, é esses que te bajulam, que te prestam favores, que se mostram bonzinhos para com vocês. Eles estão fazendo isso de forma falsa, eles querem afastar vocês de mim, para que vocês ficam. Está dando para entender isso aqui? Então Paulo ele tinha uma convicção de quem era essa igreja, de como eles eram, e eles estavam sendo, na verdade, atacados por essa falsa doutrina não eram pessoas indiferentes, eram pessoas que demonstraram amor cristão, demonstraram para ele, para o próprio Paulo, né? E verso 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então ele fala, tá vendo? Não é quando eu estava aqui, vocês foram zelosos do bem, vocês tirariam os seus olhos para me dar, né? Agora, quando eu não estou, vocês acabaram seguindo aí, né? Então seja zeloso do bem, mesmo quando eu não estou aqui. Não dependam de mim. É isso que ele está falando. Continue fiel a Cristo. Aí, olha só, verso 19. Meus filhos. Paulo, ele trata de filhos aqueles que se converteram através de suas pregações. Ele trata Tito, Timóteo, né? E aqui ele trata os Gálatas de meus filhos, né? Então você vê que Paulo acompanhou essa conversão deles, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Tipo assim, para gerar essa igreja aqui, sofri dores, para gerar esses filhos aqui, tá? Deixei vocês firmados. Agora eu sei que vocês estão balançando com a falsa doutrina. Estou sentindo as dores de parto de novo, mas vou suportá-las até Cristo ser de fato formado em vocês, e vocês não serem mais levados por ventos de doutrina. Esse é o objetivo que Paulo está propondo aqui, firmá-los na palavra, tá? Verso 20: puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele está dizendo o seguinte, se eu estivesse aí agora, a menina está falando
fraternamente, como eu falei aquela vez, agora ele está dando uma bronca em vocês. Porque é admirável que vocês passaram tão depressa, né? Verso 6, do Evangelho para uma distorção. Então, se eu tivesse aí agora, eu ia falar com outro tom de voz, vocês veem o que estão falando aqui. Eu ia dar uma bronca em vocês, né? Mas ele tinha autoridade para fazer isso. Um apóstolo de Cristo, autêntico, e tudo que ele passou para gerar aquela. Ele quase morreu para organizar aquela igreja ali, né? Então, ninguém pode tirar essa vamos chamar de glória, né? Ninguém pode tirar essa glória dele. Tá? Deu para entender, irmãos? Tá? Agora nós vamos entrar aqui do verso 21 ao verso 31. Sara e Agar. Aqui nós vamos terminar esse capítulo aqui. Os irmãos lembram, na aula anterior, né? Nós fizemos ali uma explanação ali sobre Sara, sobre Agar. Os irmãos lembram que a esperança, vamos chamar assim, de Sara e Abraão parece que estava acabando. Então Sara fala: deita com eu não posso te dar um filho, mas você tem a promessa de Deus, então deita com minha escrava ali e tal. O Abraão deitou com Agar e nasceu Ismael. Ismael já era grandinho, que pressupõe que passou alguns anos, e Deus cumpriu a promessa então da descendência que seria abençoada, que era de Sara. E nasceu Isaac, certo? Aí um dia Ismael está satirizando Isaac, e ele atinge o coração de mãe de Sara. Ele vê o filho da outra, os dois eram filhos de Abraão, mas não era filho de Sara. Aí Sara vê o filho da escrava atormentando o seu filho. E ela fala, isso aqui é importante a gente relembrar, senão a gente não vai entender isso aqui. Aí ela fala para Abraão: despede essa escrava com seu filho para o deserto. Abraão entra num conflito tremendo, porque era filho dele, né? Era filho. E aí então Deus fala com Abraão: faz o que Sara está falando. Faz o que Sara está falando, certo? Bom, se a gente só lê na Gênesis, pode nos dar uma sensação de uma certa crueldade, né? Tipo, Deus está apoiando um capricho de Sara, vamos dizer assim. Precisava mandar para o deserto a outra mulher, ou outra criança, né? Um cantil de água, precisava tudo isso. Então pode dar uma sensação que Deus estava apoiando esse capricho de Sara, né? Aqui nós vamos ver claramente Paulo colocando isso como doutrina bíblica, tá? Primeiro vamos ler aqui o verso 24. Estas coisas são alegóricas, só até aqui, tá? Essas coisas são alegóricas, tá? Alegoria e metáfora são coisas diferentes, tá? Aqui ele está usando uma alegoria, tá? A alegoria utiliza imagens, pessoas e eventos para mostrar algo que está oculto no texto. Tanto a alegoria como a metáfora são recursos literários. Então, a alegoria vai usar imagens, pessoas ou eventos para mostrar algo oculto no texto. Algo que está lá, certo? Mas é necessário alguma coisa para nos despertar para ver aquilo. Tá? Mas algo real. Pode estar num texto, um registro histórico e alguma coisa. Metáfora usa elementos separados para ensinar um pensamento ou ideia. É mais ou menos como as parábolas que Cristo contava. Então ele contava uma parábola para explicar alguma coisa, algo que não aconteceu, para explicar como que é na realidade. Tá? A alegoria faz um símbolo de algo. A metáfora compara coisas externas para explicar algo interno, num texto ou pensamento. Deu para entender? Então a alegoria, o objetivo da alegoria é retirar, é facilitar a compreensão para algo que não está tão explícito em algum texto, em alguma parte histórica. E a metáfora é contar uma história com fundo verdadeiro para a gente entender alguma coisa.
pegar algo externo para entender alguma coisa interna aqui. Tá? Então, no verso 24, Paulo está falando de alegoria. Tá? Então, é despertar algo que é real, está no texto. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Porque aqui é doutrina. Então, vamos lá. Verso 21. Dizei-me vós, o que quereis? Não, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? O que Paulo está dizendo aqui? Né? É uma pergunta-chave. Tá? É como no jogo de xadrez, quando dá um cheque. Não um cheque-mate. Toda vez que o rei, o xadrez, vamos supor que eu estou jogando com ela. Toda vez que eu coloco o rei dela em perigo, mas ela tem como sair, eu dou um cheque. Né? E o cheque-mate é quando o rei já não tem mais como sair. Tá? Paulo está dando um cheque neles. Dá uma opção para eles responderem alguma coisa aqui. Então ele fala assim: vós que queres seguir a lei, está falando para os Gálatas, não está falando dos judaizantes. Vocês estão balançando com essa doutrina falsa aí? Vocês que querem seguir a lei, vocês ouvem o que ela fala? A lei que eles estão propondo para vocês conseguem ouvir o que essa lei está dizendo? Ou seja, vocês conseguem discernir aonde vocês estão querendo entrar? Olha só, que sabedoria incrível de Paulo, né? E aí ele vai começar então, ele chama a atenção deles para isso. Aí ele começa a falar de novo de Abraão. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Agora, a presença feminina aqui, ó, toda essa doutrina aqui só vai encaixar por causa da presença feminina. Lembra que Paulo fala lá para Timóteo? Você foi preservada, a mulher é preservada pela sua missão de mãe. Lembra que Paulo dele? Não quer dizer que a mulher que não tem filhos não vai ser salva, não é isso que quer dizer. Tá? Mas que a mulher é fundamental nas alianças, a presença, né, feminina. E na própria existência de Cristo. Se não fosse a mulher, não seria possível. Tá? Então, se Deus tivesse feito só Adão, e Adão pecasse, já era. Entendeu? Então, é fundamental. Então, isso aqui. Você consegue entender o que ele está falando? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Tá? Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O Monte Sinai fica na Arábia, tá? Fica fora de Jerusalém. Só que ele vai comparar o Monte Sinai com a Jerusalém da época dele. A Jerusalém física de hoje, que é a Jerusalém da carne. Não é pelo fato de uma pessoa nascer lá que essa pessoa é salva. Tá? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão dos seus filhos. Que escravidão é essa? Pecado, escravidão do pecado, escravidão da lei, escravidão de viver sobre essas crenças, falsas crenças, rituais, cerimônias, justificação por obras, como eles vivem até hoje. Tá? Então Paulo, ele deu exortações para os Gálatas, e ele agora segue essa doutrina aí, falando de uma linda alegoria, né? E não como um argumento, mas como uma confirmação adicionada a uma cadeia de eventos que vão formar essa doutrina aí. Estar sobre a lei significa aqui estar sobre o jugo da lei, com a condição de que Deus haja contra eles, de acordo com o pacto da lei. Então, se eles quiserem se colocar sobre a lei, eles vão se colocar na posição de Deus ser contrário a eles. Né? Por isso que ele fala: vocês conseguem ouvir o que a lei está falando? A lei está falando que vai condenar. É isso que a lei está falando. E Cristo está te propondo salvação pela graça, não pelos seus méritos, apesar de você ser quem você é, pecador. Tá? Então, e que você, em troca, a lei vai agir contra você, por causa do pacto da lei, e que você, em troca, se compromete a cumprir a lei.
Era isso que aqueles judaizantes estavam propondo para eles, e eles não estavam vendo ele as caras que eles estavam entrando. Tá? Como tem muita gente que entra hoje em dia. Tá? Em qualquer outro sentido, além disso, todos os crentes estão sob a lei. Mas o apóstolo trata, como já dissemos, da lei como mecanismos de punição. Certo? Então a gente observa a lei, mas a lei não vai nos justificar. Agora, se eu quiser viver sobre a lei é um mecanismo de punição. Certo? A lei é um mecanismo de punição, porque eu sou pecador e o pecado é a transgressão da lei. Então Paulo propõe para ele o seguinte: ouvir o que a lei está falando. E aí então ele começa a falar essa alegoria aí. Tá? Paulo compara a atual Jerusalém com o Monte Sinai. João Crisóstomo e Ambrósio, eles explicam de forma legal isso, né? Se referindo a Jerusalém terrestre como uma representação do caráter pecador. Mas agora sendo relacionada aí ao Monte Sinai, que é como filhos que não são de Deus, ou seja, não do povo eleito, mas do povo fora da aliança. Embora os dois lugares possam estar muito distantes um do outro, são perfeitamente parecidos em todas as suas características mais importantes. Tá? Então, essa é uma forte censura contra os judeus que Paulo está fazendo isso. Uma forte censura, né? Cuja verdadeira mãe desses judeus não é a Sara, mas a falsa Jerusalém. Eles eram filhos de Jerusalém terrestre, não da Jerusalém celestial. Porque eles estavam propondo justificação pelas obras. Estão dando para entender, irmãos? Eles estavam propondo uma distorção do Evangelho. Então Paulo está comparando um pouquinho. Parece filhos da mesma aliança, exatamente iguais, porque são filhos de Abraão, mas não é filho da Sara, que é a Jerusalém celestial, e o outro é filho da escrava, que é a Jerusalém terrestre, que é o Monte Sinai, né? Então, uma não é de Sara, né? Mas da falsa Jerusalém, que é Agar, e que eram, portanto, escravos nascidos de um escravo, embora se gabassem ativamente de serem filhos de Abraão. Por isso Deus mandou fazer o que Abraão disse a Sara, aliás, o que Sara disse a Abraão. Tá? Por que Deus mandou então Abraão fazer o que Sara estava falando? Porque aquele filho não era da descendência espiritual da Jerusalém celestial. Quem era da descendência espiritual da Jerusalém celestial era Isaac. Então esse outro tinha que ser expulso para o deserto. Essa que é a doutrina. Então o filho, como Deus fez a promessa para Abraão da descendência se multiplicar, a descendência de Ismael também se multiplicou, mas ele ia ser como um jumento selvagem. Nós lemos isso na aula passada, certo? Ia morar à volta dos seus irmãos, ia ser como um jumento selvagem à volta dos seus irmãos, tá? Mas o filho da promessa é Isaac, que é o filho da Jerusalém celestial, que é da Sara, não da escrava, tá? Um é filho da carne, o outro é filho espiritual. O filho da escrava é filho da carne, o outro filho é filho espiritual, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaac. Mais uma vez ele vem reforçar que os Gálatas são convertidos. E aí vai falar o quê? Os filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Olha só, até o fato de Ismael perseguir o bebezinho lá, a gente não sabe se era bebezinho, mas o menorzinho que era Isaac, até isso é uma representação dessa descendência, a descendência espiritual e a outra sim até hoje.
Tá? Isso aqui tem a ver com a descendência lá depois da queda. E Deus vai falar o descendente da mulher, no sentido feminino, certo? Está se referindo a Maria, mas não propriamente a pessoa da Maria. O feminino, o filho da mulher, o descendente da mulher, que é o Cristo, e os descendentes no plural. Então, o descendente no singular da mulher, que é Cristo, e quem está em Cristo é os filhos da promessa em Isaac, está sendo fácil entender, né? E os descendentes da serpente no plural, certo? Então, o herdeiro em Cristo, e nós, como adoção, o filho é Cristo, e nós herdeiros como adoção, então estando em Cristo. O descendente é Cristo, é um, e nós nele. A promessa para Isaac, tá? E os demais, os que não têm parte na aliança, são os descendentes da serpente, que vai passar por Ismael, vai passar por Caim, por Ismael, né? Abimeleque, Caim, Abimeleque, lá Ismael e tudo mais que foi pela frente depois. Está dando para entender, irmãos? Não está complicado? Não? Se você for ver lá Gênesis 4, quando vai falar da genealogia, é separada a genealogia de Adão e de Caim. Isso não teria que ser a mesma genealogia, porque Caim era filho direto de Adão. Tá? Verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Olha só, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então é por isso que Deus falou para Abraão: faz o que Sara está falando, porque eu tenho uma igreja para doutrinar no futuro, para eles entenderem. Está dando para entender isso aqui? Para eles entenderem como que é a aliança, e que um é aceito na herança e o outro vai ser expulso, vai para o deserto. Lembra lá Levítico, o bode expiatório? Os dois que lançam um para o deserto? Assim, tá? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, se somos perseguidos, sabemos por quem somos perseguidos. Nós sabemos, nós vemos claramente, porque nós somos ensinados pela Bíblia. Não precisamos temer nada, tá? Se somos perseguidos, sabemos por quem somos perseguidos. Mas também sabemos que somos filhos, não da escrava, mas filhos da livre. Nós sabemos quem é que nos persegue, se somos perseguidos, mas também nós sabemos quem nós somos, tá? Então, entendemos a importância das duas mulheres na aliança, né? Ou melhor, a importância da mulher, né? Das mulheres na aliança. Assim como o descendente da mulher no pacto com Adão era diferente dos descendentes da serpente, na aliança com Abraão, o descendente da livre é diferente do descendente da escrava. Essa descendência será expurgada. Só a descendência da livre que permanecerá. Será que deu para entender? Estão com dúvida? Não? Você pode tirar a foto do tempo, né? Temos alguma pergunta, irmãos?